o Rei dos Reis se tornou semelhante, né, aos homens que são pecadores. É óbvio que ele veio sem pecado, Jesus veio sem pecado, mas só em ele estar em semelhança de pecado já era uma humilhação. Porque se esta carne é pecadora, é pecado, se ele utilizou uma carne semelhante, ele se submeteu a estar pelo menos parecido com semelhança de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto que diz isso, deixa eu ver se eu acho. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver. Nossa, mas apareceu muito texto aqui. Mais de 300. Depois a gente procura isso então. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Deixa eu filtrar aqui, porque eu acho que é no Novo Testamento. Eu tenho quase certeza que é no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, achei. Romanos 8, 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha só o que Jesus se permitiu fazer. Ele se permitiu ser semelhante ao pecado, né? Em corpo semelhante ao pecado. Posso ler? Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus se permitiu, porque quando eu digo ele se permitiu, porque ele não precisava. Ele não precisava fazer isso. Ora, o salário do pecado é a morte. Ele pecou? Não. Por que ele precisaria passar pela morte? Eu é que precisava passar pela morte. Eu é que obrigatoriamente teria que passar pela morte. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele nos deu o exemplo, como nós deveríamos agir. Sabe como nós devemos agir? A nossa inclinação é se exaltar, não é? Mas olha, isso é pra gente se sentir realmente envergonhado. Quem somos nós para nos exaltarmos? Quem somos nós? Ora, quem tinha condições de se exaltar era Jesus, porque Jesus é Deus. Compara a natureza de um Deus, a natureza de Deus, com a nossa natureza pecaminosa. A gente tem motivo para se exaltar de alguma coisa? Nós não temos motivo para nos exaltarmos de nada. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós teríamos que andar todos os dias da nossa vida de cabeça baixa, como derrotados que fomos, né? Porque Satanás derrotou a humanidade lá no Jardim do Éden. Em forma de serpente ele derrotou a humanidade. Mas glória a Deus, porque Jesus conquistou a vitória por nós e para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória de Jesus foi na cruz, para que nós nos submetêssemos, ou no mínimo nos submetêssemos a Ele e à cruz de Cristo. Aleluia. Nós não temos condições de nos vangloriar de nada, de nos exaltar por nada. E a gente fica se exaltando. A gente não tem, sabe, nós somos miseráveis, pecadores miseráveis. E a gente se exalta e se ensoberbece, sabe? E a gente acha que é alguma coisa, que é muita coisa. Nós não somos nada. Sem Jesus a gente não é nada. É só pela misericórdia dele. Então, Jesus, ele tinha... se alguém tinha propriedade para dizer que era alguma coisa, ou que é alguma coisa, para se vangloriar, era Jesus. E é Jesus. Mas não, ele se humilhou, ele se esvaziou. Eu no outro dia eu estava conjecturando o seguinte: Jesus veio, né? O Espírito Santo, o anjo apareceu a Maria, disse que ela daria à luz um filho, né? Depois apareceu em sonho a José e tal.
Mas Maria era uma moça pobre, de família pobre, José também pobre, um carpinteiro. José era um carpinteiro. Sabe o que significa? Que desde antes de Jesus nascer, Jesus já era humilde. Jesus já estava se humilhando. Por quê? Sabe por quê? Porque olha só, Jesus veio, né, para o povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para o povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, né? Mas olha só, a gente não está falando de ninguém menos do que o Rei dos Reis, do que o Rei do Universo. Ora, se Jesus viria à Terra, veja bem, olha como seria o pensamento de um homem, de um ser humano. Porque nós somos assim, nós somos exaltados, né? Achamos que somos muita coisa. Agora veja bem, se Jesus tivesse o coração de um homem comum, olha como que seria. Não, pai, tudo bem, eu vou lá na Terra, vou resgatar esse povinho aí. Eu vou até morrer por eles, mas poxa, eu não vou nascer na família, eu não vou nascer de uma mulher pobre, eu não vou nascer, não, pai, eu quero me assentar no trono de Israel. Ué, ele era o Rei dos Reis, ele era rei do povo de Israel por direito, de fato e de direito. Ele não podia dizer, não, pai, eu não quero ser carpinteiro não, eu quero ser o rei, eu quero já chegar como rei. Não, ele se humilhou e ele não teve pretensão ao trono, porque o reino dele é um reino superior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O reino dele não é deste mundo, como ele mesmo afirmou, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se humilhou para exaltar ao Pai. Ele se humilhou, ele enquanto carne, ele humilhou-se para exaltar simplesmente a condição divina que ele abdicou. É muito difícil, é muito complicado, é muito complexo para a gente entender, mas ele se abdicou. Olha só o que ele fez. A parte carne dele, ele humilhou. E a parte divina, ele exaltou. Mas ele não exaltou a parte divina, estando divinamente, para que ele não exaltasse a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu mão da parte divina e tomou a parte carnal. E humilhou a parte que estava, que lhe cabia, a qual ele fazia referência, ele humilhou. E aquela que ele abriu mão, ele exaltou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Dito isto, o Espírito Santo nos conduz a sermos mais humilhados, mais gratos e mais humilhados. Tem até um hino da harpa que diz: mais grato a ti, mais humilhado e mais cheio de amor. A nossa concepção de evangelho está doente. O mundo em que vivemos hoje em dia prega riqueza, prosperidade, bênção, só vitória, só vitória. Ora, tudo bem, Deus nos conduz a vitórias e Jesus diz que nós nele somos mais do que vencedores. Ele diz que nós não somos nem vencedores, nós somos mais, além de vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nós não podemos nos furtar de passar pela prova e nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Porque quando a gente diz assim, ó, só vitória, existe uma concepção errada de só vitória. Só vitória quer dizer o seguinte: eu nunca vou estar por baixo. Tudo bem, o Senhor nos garante lá em Deuteronômio 8 que nós não estaremos por 28, que nós não estaremos por baixo, não seremos cauda, mas sim cabeça. Mas antes disso, aquele que é o cabeça de tudo e é o cabeça da igreja se humilhou. Ora, se ele que é o cabeça de tudo, a pedra angular, o cabeça da igreja, o rei dos reis, o dono do universo, se humilhou para ser exaltado, então o mínimo que eu posso fazer é me humilhar. Eu não tenho nem que pretender ser exaltado. Eu tenho que me humilhar porque me convém humilhar-me diante do meu Deus, porque ele é soberano demais, ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Pura e simplesmente eu tenho que me humilhar, independente de receber qualquer coisa, de receber bênção, de receber qualquer coisa das mãos do Senhor, eu tenho que me humilhar a Ele, pura e simplesmente para reconhecer a majestade dEle, a soberania de Deus. A gente está se esquecendo, o evangelho que nós estamos vivendo nos dias atuais é um evangelho que prega só bênção, só prosperidade. Cadê a soberania de Deus?
A gente tem lidado muitas vezes com Deus só assim, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas a gente não quer nem obedecer e nem ouvir a voz de Deus. Sabe o que é isso? Isso é um descaso, isso é negligência. É tão triste quando um amigo nosso que a gente considera, sabe, a gente quer falar alguma coisa, a gente quer se relacionar, a gente quer ter um convívio. E é tão triste quando aquele amigo, ele, sabe, não tá nem aí pra gente. Imagina como é que Jesus, nosso melhor amigo, que se entregou, não existe maior amor do que esse, o de alguém entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse, e ele entregou a sua própria vida. Imagina ele querendo falar conosco, querendo ministrar o nosso coração, através do Espírito dele, querendo se relacionar conosco, e a gente só quer, Senhor, me dá, eu quero, Senhor, me abençoa, Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Cadê o Senhor cadê o grande eu sou? Precisamos nos relacionar com o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, porque Ele faz tudo, Ele é capaz de tudo. Mas será que eu tenho atentado para o que Ele é? Será que eu tenho me humilhado? Muita gente não sabe o seu lugar no reino de Deus. E eu digo, o lugar de todos no reino de Deus é o lugar de servos. Somos servos. Não é Ele que é nosso servo, nós é que somos servos. O servo serve, o servo se submete, o servo obedece. O servo muitas vezes não concorda com a ordem do seu senhor, mas o servo obedece e acata com alegria, de bom grado. Eu, muitas vezes na marinha, recebia ordens das quais eu não ficava feliz, eu não queria, mas o que o militar faz? O militar serve. E o que eu tinha que fazer? Executar a ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tinha nem que questionar, não me era cabido nem questionar, simplesmente executar. Mas quando é com Deus, a gente quer perguntar, Senhor, por quê? A gente quer questionar e a gente quer se dar o luxo de não fazer aquilo que Ele mandou. Isso deve ser frustrante para o Senhor. A gente frustra o coração de Deus quando a gente faz isso, e mesmo assim, com misericórdia, Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a nos humilhar e a nos submetermos, porque só assim alcançaremos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Porque de outra maneira não alcançaremos, de outra maneira ficaremos pelo deserto. O Senhor olhará para nós e dirá, infelizmente eu queria exaltar esse meu filho, esse meu servo, mas ele quis exaltar a si mesmo, olha no que deu. Infelizmente eu queria aprová-lo no deserto, mas ele preferiu seguir o caminho do coração dele, olha no que deu. Morreu no deserto. Muitos não viram a terra prometida. Muitos, do povo de Israel não entraram, não viram com seus olhos. Moisés viu, não entrou, mas viu. Mas muitos nem viram, porque ficaram pelo deserto. Por quê? Porque preferiram andar pelo caminho do seu próprio coração, questionar as ordens do Senhor. Muitas vezes o povo dizia, Deus, por que Moisés é o nosso líder? Não, nós queremos, não é assim não. Aí Deus tinha que mandar fogo e lamber aquela raça de víboras. Glória a Deus, porque hoje nós temos a misericórdia derramada pela graça. Glória a Deus. Porque se não teríamos sido consumidos, porque a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor ministrou ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim eu encerro aquilo que o Senhor tem falado, que nós possamos refletir, que a palavra do Senhor possa produzir frutos, realmente frutos de arrependimento nos nossos corações, para que venhamos cumprir toda a vontade de Deus nas nossas vidas e desfrutar daquilo que o Senhor quer nos oferecer nesta vida ainda. Amém? Glória a Deus. Agora, deixa eu orar. Você orou? Deixa eu orar. Posso? Oremos. A gente vai continuar conversando. Eu só vou orar para a gente encerrar esse primeiro momento e dar honras a Deus pela palavra que foi ministrada no nosso coração. Amém? Oremos. Senhor Jeová, Senhor meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, põe-me em Tua presença, ou melhor ainda em Tua presença, Senhor, pois é prazer permanecer continuamente na Tua presença, é prazer meu permanecer continuamente em Tua presença, Deus, ouvindo de Ti, recebendo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, não só aquilo que eu quero ouvir,
principalmente aquilo que eu preciso, Deus. Porque tu tens me instruído, tens me ensinado através da tua palavra, Deus. E eu sou muito